de mortes desde 2015. Aqui na capital a gente tem aproximadamente 900 radares e, em resposta a essa escalada da violência no trânsito, a CET anunciou a instalação de 1.578 novos radares, mas antes que isso acontecesse, o senhor assinou em abril um decreto vetando a instalação de novos equipamentos. Além disso, a gente quase não vê mais marronzinho também nas ruas e, na última década, o número de carros para cada agente da CET aumentou 70%. Eu gostaria de saber, então, qual que é a sua proposta para melhorar a educação no trânsito dos motoristas e a fiscalização para melhorar esses números da violência no trânsito. Luciana, obrigado pela tua pergunta. Primeiro, o decreto que eu fiz foi proibindo colocar radar sem estudo técnico. Eu não vou permitir que tenha indústria da multa na cidade de São Paulo, como aconteceu em governos anteriores. Aqui não vai ter indústria da multa, não. Se precisar de um radar, tiver estudo técnico, apresente o estudo que, obviamente, vai ser colocado. Agora, o que a gente está fazendo no trânsito? Realmente, uma cidade que tem 7 milhões de veículos que circulam por dia, 1.300.000 motos. Muitas ações nós estamos desenvolvendo. Por exemplo, a faixa azul, Luciana. Eu já fiz 200 quilômetros de faixa azul. A faixa azul, ela evita acidentes, evita óbitos. Não é mais do que aquela faixa azul na rua. São a vida dos motociclistas, que importa muito para a gente. A questão do sistema semafórico. Eu estou fazendo toda a revisão do sistema semafórico da cidade, inclusive com o sistema de semáforo inteligente. A hora que você vê o semáforo, eu comecei pela região central, o centro expandido, estou ampliando. Quando você vê um semáforo com uma linha amarela em volta e uma câmera antes, aquilo já é um semáforo inteligente. Aonde, quando tem muito carro, ele abre, quando tem pouco carro, ele fecha. Quando a gente concluir essa substituição, nós vamos melhorar em 20% o trânsito. Fora as obras que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a ponte Pirituba-Lapa e a extensão da Raimundo Pereira de Magalhães. Eu retomei agora, dia 4, as obras do complexo de túneis da Sena Madureira. Tem muitas ações que a gente está desenvolvendo, como, por exemplo, a questão da mobilidade, BRT Radial Leste e BRT Ericanduva. Então, tem bastante coisa. O comentário de Guilherme Boulos, 1 minuto. A educação no trânsito é muito importante para que São Paulo deixe de ter esse recorde absurdo de mortes por acidentes de trânsito. Agora, o que a gente vê é que a postura do Ricardo Nunes, que está na cadeira de prefeito, é uma postura que varia de acordo com a eleição. Sabe, vai chegando perto da eleição, defende uma coisa. Ele teve oportunidade, ficou 3 anos e meio e não fez. Você que está em casa sabe, né? Só agora, perto da eleição, começou a fazer obra, inaugurar placas sem planejamento, obras que, inclusive, dificilmente ele vai conseguir terminar. Isso é muito ruim para a cidade. Isso, inclusive, fortalece a descrença na política. Esses dias até eu vi uma coisa do Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia e agora, para agradar aliados políticos, ele diz que não defende mais, ou seja, fica mudando de posição na eleição. Aproveito para lhe fazer essa pergunta, deixar para você, Nunes. Você defende vacina obrigatória caso São Paulo enfrente uma nova pandemia? 1 minuto para a réplica do candidato Ricardo Nunes. Olha, deputado Guilherme, o nível está tão bom, aí você vai querer baixar. Poderia respeitar a pergunta da Luciana, que é sobre a questão de mobilidade, do trânsito, a segurança das pessoas que vivem no trânsito da cidade de São Paulo. Com relação à questão da vacina, sou eu o prefeito que tornou São Paulo a capital mundial da vacina. O que eu falei, que a gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. Não precisa obrigar as pessoas para ir numa igreja, ter que apresentar um passaporte, para ir num bar, para ir num restaurante, mas foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz e a minha equipe com relação à questão da pandemia que nós tivemos aqui. Mas eu queria voltar em respeito à Luciana, a pergunta dela. A questão da faixa azul está salvando vidas, são 200 quilômetros. Eu vou fazer mais 200 quilômetros só no início do meu próximo governo. E vamos ampliar ainda mais a questão da faixa azul e continuar fazendo ações para que a gente diminua o número de óbitos de mortes no trânsito da cidade de São Paulo. Agora vamos a uma nova pergunta de Simone Queiroz, jornalista do